Poxa, Bernardo, se ele que está em 15%, se eu investir 100 mil reais, eu consigo todo mês mais de R$ 1.000 sem risco nenhum e sem fazer absolutamente nada. Eu não estou bem posicionado? Se você está nessa situação, é minha obrigação te falar que você não está bem posicionado e que você pode perder muito dinheiro se você não movimentar os seus investimentos da forma certa agora. E perder dinheiro aqui inclui também você deixar de ganhar dinheiro. E o pior disso tudo, cara, é que a gente está literalmente contra o relógio. O momento de você fazer isso é agora. E demorar pode te custar muito caro. Mas é justamente por isso que eu quis fazer esse vídeo. Eu vou te explicar de um jeito que qualquer pessoa, independente do nível de conhecimento sobre investimentos, sobre finanças, vai conseguir entender por que você só investir em Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, qualquer renda fixa nesse momento, é literalmente uma cilada. E além disso, eu vou te mostrar como é que você vai conseguir se posicionar da forma certa para o nosso mercado atual. Então, sem enrolação nenhuma, já vamos direto ao ponto. A gente agora está com uma Selic altíssima, ela está em 15% ao ano, e isso realmente traz muito retorno para a maioria dos investimentos de renda fixa. Inclusive, o exemplo dos 100 mil reais que eu dei é de verdade. E a Selic ela pode ser alterada de 45 em 45 dias num negócio que é chamado de reunião do Copom. A última reunião do Copom que a gente teve, que foi há poucos dias atrás, aconteceu um negócio que não acontecia há vários meses. O Copom decidiu não aumentar e nem diminuir a taxa Selic, eles decidiram deixar ela em manutenção, que significa deixar literalmente ela no mesmo valor que ela estava antes. No nosso caso agora é 15%. E o que a maioria das pessoas pensa é que o fato dela ter entrado em manutenção não muda em nada o mercado como um todo. Só que essas pessoas elas estão muito enganadas, elas vão estar colocando o dinheiro delas no lugar errado. Por que será que o Copom decidiu não aumentar e nem diminuir a taxa Selic? Um dos motivos para isso acontecer é justamente a situação financeira do Brasil. Esse gráfico que você está vendo, ele é o resultado primário divulgado pelo nosso Banco Central. Resultado primário basicamente significa a diferença entre as despesas e a receita do governo. Ou seja, esse gráfico vai dizer pra gente se o governo está gastando mais do que ele pode ou se ele está economizando dinheiro. Se o número for positivo, acima de zero, significa que o governo guardou mais dinheiro do que ele gastou. A receita dele é maior do que as despesas, e isso é muito bom. Agora, se o número for negativo, menor que zero, significa que o governo gastou muito mais do que ele arrecadou e que a dívida pública está aumentando. Entre 2020 e 2021 a gente teve a pandemia e logo depois de 2022 a gente consegue ver que os números começaram a ir para baixo de zero. Para você ter uma noção numérica dessa dívida, o Brasil nos últimos anos acumulou um déficit fiscal de aproximadamente 320,3 bilhões de reais. E é óbvio que ele vai ter que pagar de algum jeito essa dívida. Adivinha qual é uma das formas de você conseguir arrecadar mais dinheiro para você pagar uma dívida dessas? É colocando mais impostos. E o Brasil tem aumentado o acúmulo de capital dessa forma. Você inclusive deve se lembrar da história do imposto novo a cada 30 dias. Então a gente sabe que o problema não é o governo ter pouco dinheiro, não é por isso que a dívida pública está aumentando. Uma outra forma que o governo tem de arrecadar mais dinheiro para pagar essa dívida é emitir títulos públicos, ou seja, investimentos, como Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, com taxas muito atrativas. O prêmio tem que ser muito bom para justamente atrair as pessoas a colocarem dinheiro ali, porque se não for atrativo, ninguém vai emprestar dinheiro para o governo. Se a gente for olhar o histórico da taxa do Tesouro IPCA+ de 2029, a gente consegue ver que 2025 já está sendo um ano muito marcante, porque a gente está tendo um prêmio muito grande para investir nesse ativo. Você investir no Tesouro IPCA+, que rende 7,5% ao ano, significa que você vai ter um rendimento real com esse valor. É 7,5% acima da inflação. E é óbvio que isso aqui é muito bom, é óbvio que isso aqui não existe em nenhum outro lugar do mundo, e é justamente por isso que está todo mundo investindo nesses ativos. E eu me incluo nisso também. Mas o problema não é esse. O problema não é você investir em Tesouro IPCA+, não é você investir em Tesouro Selic. O problema é você estar colocando tudo que você tem para investir nesses ativos, porque eles hoje estão dando um bom retorno, e você não está investindo nos outros investimentos que vão te trazer muito mais retorno ainda. E agora é a parte mais importante desse vídeo aqui, eu preciso de verdade que você preste atenção. Todo mês o Banco Central escreve um boletim chamado de Boletim Focus, onde ele faz projeções dos principais indicadores financeiros que a gente tem no Brasil. É justamente com esse boletim que a gente consegue ver se a gente está remando na direção certa para a economia brasileira. E se a gente for olhar para a projeção Focus da inflação nesse mês, e eu quero que você preste atenção só na linha azul nesse gráfico, a gente consegue ver que desde março a projeção da inflação tem diminuído com constância. A projeção da inflação para os próximos 12 meses agora em agosto é de 5,07%. E isso é muito bom para o mercado. A gente está muito perto do teto da meta da inflação e isso pode indicar para a gente o fim do ciclo de alta da taxa Selic. Inclusive, o mercado como um todo já está fazendo projeções do que deve acontecer com a Selic nos próximos meses. Esse gráfico que você está vendo na tela, por exemplo, é uma projeção da gestora Rio Bravo, uma gestora bem grande aqui no Brasil. E eles acreditam que a taxa Selic vai se manter em manutenção, ou seja, ela vai se manter em 15% até o final desse ano ou o início do ano que vem. E caso você não saiba, a taxa Selic ela é cíclica. Ela tem períodos de alta e tem períodos de baixa, e eles vão ficar oscilando
constantemente. A economia funciona dessa forma. Eu vou até deixar um card aqui de um vídeo que não é meu, mas é simplesmente o melhor vídeo que explica por que a nossa economia funciona dessa forma. Se a gente olhar para a nossa taxa Selic e olhar para os últimos 15 anos, a gente teve vários ciclos da taxa Selic e cada transição da taxa Selic é uma oportunidade muito grande que o mercado dá para a gente fazer dinheiro. Hoje a gente está com a nossa taxa Selic alta. O que a gente sabe que está rendendo bem? Investimentos de renda fixa, CDBs rendendo 100% do CDI, que estão rendendo basicamente 100% da taxa Selic, 15% ao ano. O Tesouro Selic, que sem risco nenhum você consegue um rendimento até um pouco acima da Selic. O Tesouro IPCA+, que está te protegendo da inflação e está te trazendo um retorno real todos os anos. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer quando a taxa Selic cair? Quem for tentar investir na Selic baixa, não vai conseguir encontrar nenhum ativo interessante de renda fixa. E aí que vão surgir outros ativos mais interessantes, porque vai estar valendo muito mais a pena você correr risco, com ações, fundos imobiliários e vários outros ativos de renda variável. E isso é que a maioria das pessoas entende. Beleza, a taxa Selic vai cair, provavelmente o Ibovespa vai subir, provavelmente os fundos imobiliários vão se valorizar, porque o fluxo de dinheiro vai sair da renda fixa e vai entrar na renda variável. Mas as pessoas ficam esperando a taxa Selic começar a cair para fazer isso. Enquanto que, historicamente, o melhor momento para você começar a colocar o seu dinheiro nesses investimentos é justamente quando a taxa Selic entra em manutenção. Esse gráfico que está na sua tela é justamente do período onde a gente estava tendo uma alta da taxa Selic e ela estava transitando para um período de baixa. E esses aqui são os resultados de uma pessoa que investiu tanto no Ibovespa quanto no IFIX depois da fase de manutenção da taxa Selic. De fato, ela conseguiu bastante dinheiro, mas dá uma olhada nos resultados que essa pessoa poderia ter tido se ela tivesse investido nesses mesmos ativos no início da fase de manutenção da taxa Selic, que é análogo ao momento que a gente está hoje. A gente está falando aqui que essa pessoa poderia ter mais que dobrado todos os seus investimentos só a partir desses ativos. E é claro que isso aqui não é garantido, eu não estou te prometendo nada porque o mercado ele não é previsível. Mas a gente sabe que o mercado, apesar dele não ser exatamente igual nesses períodos, ele tende a rimar com o passado. E historicamente, se você faz esses investimentos em fundos imobiliários, em ações, nesse timing do mercado, você tende a se dar muito bem. E tem outros dados que também sustentam essa ideia. Se você já é mais velho aqui no canal, você com certeza já me viu te mostrando esse gráfico aqui que compara o Ibovespa com o EBITDA dessas ações que compõem esse indexador. Basicamente, a gente está vendo um fenômeno que é inédito e não acontece desde 2006. A gente está vendo um crescimento do lucro operacional das principais empresas da nossa bolsa de valores e o preço dessas ações não está acompanhando o resultado delas. E é justamente por isso que a gente está vendo tanta ação barata, tanta oportunidade agora no mercado, que provavelmente vão deixar de existir agora quando a gente entrar no ciclo de baixa da taxa Selic. E não são só nas ações que a gente está vendo isso. Os fundos imobiliários, por exemplo, estão muito descontados também. Você consegue ver vários fundos imobiliários muito conhecidos que estão, por exemplo, com o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial muito baixo. Então, em resumo, o que eu quero que você entenda, não coloque todo o seu dinheiro em investimentos de renda fixa, apesar deles estarem pagando muito bem hoje. Se você realmente quiser maximizar os seus retornos, agora é o momento certo para você começar a alocar também em outros ativos. Não é para você colocar tudo nesses outros ativos de jeito nenhum, mas você precisa começar a se posicionar nas oportunidades que o mercado está oferecendo para gente. Um exemplo de oportunidade, na minha opinião, não é uma indicação, é o Banco do Brasil. E eu fiz um vídeo aqui, se você quiser vendo, onde eu explico os meus argumentos para achar isso. Eu faço, na verdade, uma análise bem imparcial para te ajudar a ter a sua própria opinião também. Mas fica atento que nessa quinta-feira, dia 14 de agosto, eles vão divulgar os resultados desse trimestre. Talvez as ações caiam mais ainda, podendo ser uma oportunidade bem melhor. Se você curtiu, não deixa de deixar um gostei, se inscrever no canal e eu te vejo na próxima.